agora quero saber das cirurgias. Vamos lá, vamos ver os casos do doutor Gustavo, então? Depois a gente conversa mais sobre cirurgia. Então, quando a gente não tem um resultado favorável com a ortodontia, a gente tem o artifício da gente ter a possibilidade de corrigir com a cirurgia. A cirurgia corrige a parte óssea, né? E a ortodontia corrige os dentes. Então, quando a gente não tem um resultado favorável, por exemplo, como essa paciente, que é uma paciente que a gente chama de classe 3, a gente tem o artifício de levar o paciente para o hospital, fazer esse procedimento, pode, se puder passar o próximo, passar esse procedimento com anestesia geral, o paciente fica internado durante 24 horas, né? Então o paciente interna de manhã e vai embora no outro dia de manhã, ou o paciente vai embora até no mesmo dia. Essa cirurgia evoluiu muito, né? Antigamente era uma cirurgia muito sofrida, o paciente ficava amarrado, né? E sofria muito, emagrecia muitos quilos. E hoje essa cirurgia evoluiu muito. Então a gente consegue voltar o paciente o mais rápido possível às atividades dele. Então a gente pede de afastamento das atividades de 7 a 10 dias. E antigamente o paciente ficava, por exemplo, um mês 45 dias afastado. Essa paciente tinha uma queixa estética e, consequentemente, uma queixa funcional. Porque esses pacientes, né, como a doutora falou, ela não tem a tampa da panela. Então, o lábio não fecha, como a gente diz na área odontológica, com o vedamento labial passivo. Então, se a gente for ver o antes e o depois, esse paciente não tinha uma respiração favorável. Então, um próximo paciente, né, essa é uma paciente, o antes e depois, é uma paciente com uma grande deficiência de classe 2, uma grande deficiência de falta de mento, né, que a gente fala que é a parte de baixo da mandíbula, e uma cirurgia totalmente estética, sem nenhum corte por fora, totalmente intraoral, a gente consegue voltar o paciente. Olha, parece outra pessoa. Super agradável. Né? Nossa, muito bonita. Essa paciente é uma paciente que tinha uma mordida aberta antes da cirurgia. No próxima foto a gente consegue perceber. Olha, e depois da cirurgia, né, se essa paciente fosse no consultório do Dr. Cícero, quando tivesse em crescimento, talvez não precisaria desse procedimento. Não precisaria chegar aí, né? E se tivesse isso no odontopediatra, o odontopediatra saberia indicar para o ortopedista então, para não precisar disso. Por exemplo, esse paciente é um outro paciente adulto, então vocês só vão ver paciente que acabou fazendo esse procedimento com uma idade depois do crescimento. Então, antes, se procurar um odontopediatra para fazer um bom diagnóstico e, consequentemente, um ortodontista para evitar esse problema, melhor. Agora, se chegar ao ponto da cirurgia, a cirurgia, graças a Deus, evoluiu muito e a gente está vendo os casos. Essa paciente, então, às vezes o paciente tem a mordida certa, né? Como essa paciente, ela tinha mordida, só que ela tinha um problema de assimetria. Ela era torta, né? Então, não adiantava fazer uma cirurgia de preenchimento com silicone, essas coisas, não. Uma cirurgia de correção do osso com o cirurgião dentista, né, com o bucomaxilofacial, ortodontista, sempre com o auxílio do ortodontista, a gente consegue voltar essa paciente com uma estética mais harmônica e mais favorável. Sempre essa cirurgia com o auxílio do aparelho. Essa paciente é uma paciente que ela não conseguia fechar a boca de jeito nenhum. Né? Então, se a gente for ver a mordida dela antes, pode passar o próximo, isso é com a boca fechada. Ela encostava os dois dentes, né, do fundo e não conseguia encostar os dentes da frente. E aí, com o procedimento de uma cirurgia no hospital, a gente consegue um resultado super harmônico e super estável, que eu acho que é o mais importante. E ela vivia desse jeito, com a boca aberta? Vivia desse jeito, e imagina como ela respirava, né? Respirava, mordia, tudo. Por falta de informação que ela não saberia, não foi tratada até essa idade, provavelmente. Sabia que nessa idade ela poderia ser tratada com uma cirurgia. É isso que a gente vê muito hoje ainda. Infelizmente. Essa desinformação até da população. Porque não é só a estética, na verdade você trabalhou a função também, né? Na maioria dos casos, que se trabalha mais e até o motivo de fazer uma cirurgia acaba sendo a função de respiração, como os doutores falaram, mas também de mastigação, de fala, porque uma boca aberta assim não tem a mesma fala, a mesma dicção do que aquele caso terminado, que tem a possibilidade de ter toda a musculatura oral e tudo mais, de maneira harmoniosa para poder falar direito, né? Até a parte social dela mesmo, social, né? O ego tudo, dela, né? Muda tudo. E é curioso que a gente vê em todos esses casos cirúrgicos,
o paciente sempre modifica o cabelo depois. Olha que coisa curiosa. É Mudou o muito cabelo. interessante. É A muito interessante. autoestima aumenta, né? É muito interessante. E uma coisa interessante, né, só aproveitando a pauta do Dr. Cícero, quando o paciente é um paciente tipo Noel Rosa, que não tem, né, o queixo, quando a gente faz um avanço de mandíbula cirúrgico, sem a fase da ortopedia, quando o paciente já quando já terminou o crescimento, cirurgicamente, para cada milímetro que é avançado da mandíbula, a gente consegue melhorar 0,7 do espaço faríngeo. O que é isso? É o espaço por onde passa o ar para ir para o pulmão. Então, um paciente que ronca, por exemplo, essa menina, imagina como ela dorme. O espaço faríngeo dessa menina é de 2 milímetros, o normal é de 12. Então, quando a gente faz a cirurgia e coloca essa mandíbula no lugar certo, se você fizer um avanço de, por exemplo, que foi essa menina de 32 milímetros, o espaço faríngeo e a função e a respiração e o prognóstico da saúde dental dessa paciente vai ser super favorável. Então, assim, por isso que se a gente puder sempre auxiliar a informação, que eu acho que é o mais importante, no diagnóstico de um paciente antes de evitar essa cirurgia, melhor, claro, né, doutor Cícero? E a gente pode perceber toda a estrutura dela, Isabel. Olha o olhar da menina antes e depois. Agora ela olha e o olhinho dela tá para cima. Muda a no postura, começo era para baixo. Dos ombros. Exatamente, o ombro fica para baixo. Uma pessoa que não respira direito pelo nariz, como você falou anteriormente, da respiração, ela acaba não tendo o desenvolvimento correto de toda a face, ombro, peito. Sim. Enfim, então favorecer isso é tudo de bom. Devolver né, para ele tudo, né? Esse paciente é engraçado que esse paciente tem além do problema ósseo, ele tem uma degeneração na articulação. Então, ele tem uma doença que chama doença autoimune do côndilo, né, que é uma estrutura anatômica da mandíbula, que a gente teve que fazer uma reconstrução total da parte de baixo dele. Então, também é uma cirurgia que é feita no hospital, que o paciente fica em torno de 24 horas no hospital, totalmente intraoral, evitando qualquer incisões extraorais que às vezes afaste o paciente. Faz tudo por dentro, que Tudo por maravilha, dentro, quer dizer, não fica cicatriz, nada. Nada, não fica nada de cicatriz. É legal. Super legal. Essa paciente é uma paciente que, graças a essa paciente, a gente está conseguindo trazer algumas coisas para cá para o Brasil, e ela é uma paciente que a gente acabou operando essa paciente nos Estados Unidos e que acabou trazendo alguns auxílios. Essa paciente tem uma doença degenerativa autoimune que chama artrite reumatoide juvenil, que é uma degeneração severíssima. Ela não tem nada da linha do pescoço e do mento, nada. O mento e o pescoço é uma coisa só. Então, esse paciente, quando a gente fez a cirurgia, ela tinha, acho que 17 anos. E hoje, essa paciente, ela fala, nossa, minha vida mudou da água para o vinho, né? Então, hoje ela é uma paciente super bem relacionada, já está com 2 filhos, e a gente tem a oportunidade de conhecer, né, toda a família dela. Então, é uma coisa muito gratificante, não só para o odontopediatra, para o ortodontista e para o cirurgião. Esse procedimento é um trabalho multidisciplinar. Não é, quando a gente tem um resultado favorável como esse, não é só uma pessoa que acha que é gratificante, o paciente. Não, acho que é toda uma equipe, o odontopediatra, o ortodontista, o cirurgião, que acabou fazendo um bem para o paciente. Então, quando a gente mostra isso, realmente a gente fica bem... E nesses casos de Bem cirurgia legal. especificamente, eu acho que é muito interessante, porque quando você pega uma criança que ainda não apresenta esse problema instalado, visivelmente, nem sempre os pais acreditam que possa ficar assim. Agora, quando você pega uma pessoa que convivia daquele jeito, com aquela deficiência, e retorna à vida de uma maneira normal e sociável, é como se você tivesse devolvido a vida dela, né? Você Ela ficou um reencaminha tempo ela para a reclusa sociedade, e né? volta a colocar de novo na sociedade. Com toda a parte exatamente. estética, funcional, a harmonia, bonito. né? Bom, só me resta agradecer muitíssimo a presença do Dr. Cícero Lascala e do Dr. Gustavo Henrique Mota, que eu recebi hoje pela primeira vez, espero que eles voltem sempre, e a doutora Adriana Mazzoni, que está aqui sempre com a gente. Hoje é dia do dentista, então parabéns para Obrigada. todos os dentistas e todos que Obrigado. já vieram aqui, né, emprestar os seus conhecimentos tão importantes para a gente. Um beijo, até amanhã.